E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Alves, sou profissional de educação física e hoje eu vou fazer um vídeo resposta. Eu tentei fazer um react, mas não deu muito certo. Eu tentei, gravei, mas ficou travando. Então eu vou fazer um vídeo resposta, um vídeo que eu já assisti do canal Impacto Real, que fala sobre as redes de academia, como as academias te fazem de trouxa. E entre parênteses tem até quando. A questão central do vídeo é falar sobre o modelo de negócios dessas academias, que não está focado em realmente te trazer aquele resultado ali por vários fatores, né? E aí ele fala da falta de assistência, a gente vai traçar algumas métricas aqui ponto a ponto. Quando esse modelo de negócio chegou no Brasil, com as primeiras Smart Fits e as Fits da vida, todas as Fits, depois chegou a Smart Fit e todas elas são Fit. É Red Fit, é Blue Fit, é tudo Fit, alguma coisa Fit, tudo é Fit, é muito criativo, são muito criativos nos nomes, assim. Mas o modelo de negócio é bem parecido. Então, eles têm um volume gigante de alunos, têm um volume gigante de academia, então eles conseguem negociar equipamentos num preço muito mais baixo do que uma academia de bairro, ou a academia raiz, como o pessoal falava. É tipo o fast food da musculação. Então, o que acontece? As academias de bairro acabam ficando com equipamentos mais defasados, com uma situação um pouquinho mais precária, porque eles não têm como negociar com os grandes players. Não são gente grande para chegar lá, eu vou comprar 100, 200 leg press e vou ter um descontão naquilo, né? Não conseguem fazer isso. Então, do ponto de vista de estrutura, de equipamentos, eles vão ficar sempre atrás, né? Os financiamentos que grandes empresas conseguem no Brasil, em detrimento de pequenas empresas, não conseguem os mesmos financiamentos nas mesmas condições de juros e prazo. Não tem como, não dá. As academias de bairro, elas não têm acesso a crédito como essas academias de rede têm esse acesso, porque são grandes investidores, são pessoas, né? É gente grande, cara, não dá, assim, é outro nível de negócio. E as academias de bairro, controladas ali, elas eram administradas por profissionais de educação física formados, que abriam seu espaço e trabalhavam por conta própria. Elas, essas pessoas que trabalhavam por conta própria se viram obrigadas, pela pressão de mercado, a fechar seus negócios, ou alguns que tiveram uma visão um pouco mais ampla, um pouco melhor, a redirecionar o seu negócio, investir um pouco mais nos serviços, investir um pouco mais no atendimento, tendo em vista que as academias de rede, elas são mais impessoais. Essa impessoalidade diminui muito a adesão do aluno à academia, porque não cria um sentido de comunidade, de pertencimento àquele lugar. E aí o professor que está lá também não dá conta de tantos alunos, né? E também não é uma política da academia que o professor dê conta mesmo, sabe? É para encorajar que esse aluno consuma também um personal. Um ponto que ele fala no vídeo, que é da questão de valores de gastos, custos dessas academias. Um valor que me saltou aos olhos foi o valor que ele argumenta que é pago para os professores, os profissionais de educação física que trabalham nessas academias, que ele chegou a citar um valor de R$ 2.800. Talvez até seja na região dele, né? Me parece que é um vídeo do Sudeste, São Paulo, não sei qual é a região do cara. Mas aqui, região metropolitana do Recife, as academias não pagam esse valor nem a pau para o profissional de educação física. É um salário mínimo e olhe lá. Primeiro que as academias que são de bairro, muitas vezes, eu nunca trabalhei em academia de rede, tá? Então não tenho lugar de, assim, experiência, lugar de fala, eu odeio esse termo, mas enfim. Não tenho experiência, do ponto de vista empírico, testemunhal, para poder dizer que é assim e ponto final. Não, não tenho isso. E também isso não é a medida de todas as coisas. A experiência pessoal não é medida de nada, né? É só uma experiência que você teve, né? Mas, voltando à questão central, é que as academias de bairro, elas pagam pela hora-aula. E, geralmente, aqui na minha região, essa hora-aula, ela fica ali em torno de R$ 11, 12, 13, quando pagam muito bem, R$ 15 a hora-aula.
Digamos que a academia tá pagando ali R$ 13,50, R$ 13,50. Vai dar uns 1.300. Se fazer uma conta assim de cabeça, vai dar uns 1.300 por mês. Não dá nem o salário mínimo. Isso trabalhando segunda a quinta, tá? Tô excluindo aí os sábados, que geralmente é por escala. Então, não vai passar muito disso, não. Levando em consideração 20 dias úteis trabalhados. Fiz a conta com 5 horas por dia. Quando essas academias assinam carteira, por força de lei, elas pagam o salário mínimo, porque no regime CLT não pode pagar menos que o mínimo, né? Isso é, né? A não ser que tenham mudado a lei, pelo que eu sei, não pode pagar menos que o mínimo. Então, eles acabam completando esse valor para chegar no salário mínimo. É para dar graças a Deus quando você recebe R$ 200 a mais do que o salário mínimo. São em poucos casos, são academias que você tem uma carga horária gigantesca de 8 horas trabalhando, que para um professor de educação física é muito desgastante, porque a responsabilidade do professor é gigantesca. Tudo que acontece na academia, tudo, absolutamente tudo que acontece no salão é responsabilidade do professor. Se você se acidentou, se você se machucou, é responsabilidade do professor, mesmo que ele não tenha visto. Que é muito injusto, muito absurdo, mas é assim que funciona. Repare, você tem 60 alunos, mais ou menos, no horário de pico, 60, 50, para dar conta. Uma academia que tem um metro quadrado até bem grande, e às vezes nem sempre você tem visão do salão inteiro. Sempre vai ter algum aluno que vai estar fazendo alguma merda. E você não vai conseguir ver, vai passar batido. E se você trabalha muitas horas, tipo 8 horas, isso vai acontecer com mais frequência, porque você está cansado, mentalmente, fisicamente cansado, porque o trabalho do profissional de educação física é mental e físico. É um dos trabalhos, sim, que é um combo, assim, que junta tudo que há de mais difícil no mercado de trabalho. Você tem que estar em pé, você está em movimento, você está em alerta o tempo todo, você tem que se comunicar com todo mundo, tem que se relacionar com as pessoas, tem que pensar, né, sobre fazer julgamentos, né, do ponto de vista clínico e metodológico, de como você vai prescrever uma ficha, vai abordar um aluno, assim, é cansativo, né? Então não sei se esse salário aí confere. Se alguém trabalha em academia de rede, essas academias grandes, me deixa aí nos comentários se realmente esse salário de R$ 2.800 confere. Eu acho que não. Gostaria muito que conferisse, né? Porque é, é um trabalho muito difícil. A gente estudou por anos. É um trabalho que requer muita responsabilidade. Mas o central nisso é que ou as academias de bairro, elas modificam sua maneira de trabalhar, valorizando os profissionais de educação física, valorizando o corpo técnico, priorizando serviços como aulas coletivas, serviços de avaliação física, agregando valor no básico, que seria a musculação, ou elas vão ficar para trás, né? Elas vão ser engolidas, como muitas já foram, por essas grandes redes, porque do ponto de vista de estrutura e equipamento, não tem como competir. Outro fator que ele levanta no vídeo é a questão de traçar um plano para o aluno, ter uma orientação para o aluno e um plano específico para ele atingir metas e resultados. Ele chegou a dar a entender sobre o porquê, né, de maneira indireta. Ele não mencionou diretamente o porquê, mas de maneira indireta mencionou, ou pelo menos fez com que eu lembrasse dessa pequena entrevista, né, a anamnese, que a gente chama, que é um questionário que a gente faz com os alunos, básico, para saber o objetivo dele, as expectativas, para saber se tem alguma doença pré-existente ou não, se faz uso de algum medicamento, enfim, coisas básicas para a gente poder se guiar enquanto profissional de saúde na hora da prescrição e da orientação desse aluno. Isso é feito nas academias de rede também, tá? Ele dá a entender que não, mas isso é feito nas academias de rede também. Pelo menos a anamnese. Agora, a prescrição de treino, ela é feita, mas é assim, é uma coisa mais enlatada, mais genérica, um geralzão, assim, não tem uma... Se você tá precisando de uma coisa mais específica, você não vai ter, né? Em academia de bairro também, tá? Não se iluda que você vai ter um atendimento específico para você. Você não vai ter alecrim dourado, você não vai ter isso.
que geralmente a gente tem uma base ali de treino, né? Um treino para hipertrofia, um treino para ganho de força, outro para emagrecimento e etc. E aí, dependendo da avaliação do aluno, avaliação física, ou da anamnese, ou de alguma doença pré-existente, a gente vai fazendo modificações e adaptando esse treino para aquele aluno. Mas é um treino que já existia, né? A gente faz uma remodulação desse treino para adaptar a realidade e a situação clínica dele. Então, não é criado do zero. Até porque se fosse criado do zero, assim, na tua carteira com 60 alunos, pô, você ia passar, ter que tirar um dia da semana só para prescrever treino. E queimar as pestanas ali estudando para poder, né, é difícil. Quando é um caso, pelo menos em academia de bairro, assim, a gente tem a liberdade. Quando é um caso mais específico, alguma coisa mais rara, um caso mais particular, a gente não prescreve na hora. A gente, pelo menos eu, enquanto profissional, eu pego aquela situação, aquele quadro clínico, estudo, e aí, com 2 dias depois, eu prescrevo um treino do zero para aquele aluno. Mas aí é um caso específico, assim. Mas não é uma realidade para todos os alunos. E demora um tempo para você prescrever um treino mais individual, né? Isso não acontece dessa forma. Então, a dica que eu dou para quem vai treinar e que tem alguma questão física, que contrate pelo menos uma consultoria que faça essa prescrição para você de maneira mais focada e mais voltada para o teu quadro clínico, porque nem sempre o professor do salão não é por má vontade, mas por falta de tempo e de condições mesmo de trabalho para você poder fazer isso, né? Não vai dar. Então é importante deixar isso na mesa. Em academia de rede, isso é elevado à enésima potência. Sabe, o professor está ali pressionado por resultados e resultados do ponto de vista financeiro, tá? De renovação, de contrato, de gente na carteira dele, enfim. E do ponto de vista dessas academias de rede, tem uma coisa que é importante e que ele fala no vídeo com a qual eu concordo. E acho, inclusive, que é uma visão de mercado das academias de rede genial. Porque o que acontece? O pior aluno que você pode ter na sua academia é o marombeiro. Porque apesar dele ser um aluno fiel e de não sair da academia, você vai ter um desgaste dos seus equipamentos muito grande, muito mais rápido, porque ele trabalha com cargas maiores, o desgaste dos equipamentos é muito maior, sem contar que ele requer muitos recursos da academia, muitas anilhas, muitos halteres, enfim. E isso acaba sendo desinteressante no horário de pico. Então, não é um aluno que costuma trazer muitos lucros para essa academia. É muito mais interessante para qualquer academia que o aluno pague e vá poucas vezes, porque o desgaste dos equipamentos é menor. Eu vou gastar menos com material de limpeza, vou gastar menos com reposição de cabo de aço. Então, é interessante para as academias que os alunos paguem e não vão. Agora, o que acontece quando o aluno paga e não vai e não tem um plano anual que amarre esse aluno por um contrato ali, numa recorrência? E é esse o segredo dessas academias de rede que agora está chegando nas academias de bairro também, estão começando a fazer isso. Inclusive, eu nem sei se é uma prática legal do ponto de vista de defesa do consumidor, né? De amarrar a pessoa pelo contrato de prestação de serviços ali por um ano, sem essa questão de cobrar multa na hora de você cancelar. Enfim, não sei se isso é correto do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor. É muito genial, assim, do ponto de vista financeiro e de fluxo de caixa, que eu tenho esse aluno que não vai, mas ele está preso por um contrato, então eu tenho ali uma projeção anual de quanto vai entrar, porque eu tenho aquele aluno que está preso, ele não vai cancelar, mesmo que ele não vá. Porque o que acontece? Se o aluno paga mensal e ele não está indo para academia, a chance dele não renovar no mês que vem é gigantesca. Ele não vai renovar. Se ele não está indo, não vai renovar. Agora, se tem uma multa ali, ele vai continuar pagando, porque às vezes vale mais a pena pagar até o final ali, deixar lá na recorrência, às vezes até esquece que está na recorrência do cartão de crédito e está lá pagando e não está indo. E essas academias de rede perceberam isso e fazem isso com maestria. Então é um truque assim muito bom do ponto de vista de gestão da academia, porque você tem esse fluxo de caixa entrando, você tem uma projeção anual e você consegue mais ou menos saber quanto você vai ter de capital de giro, quanto você vai poder reinvestir no ano que vem.
quando fechar o exercício fiscal ali daquele ano, né? Você vai ter uma base, mais ou menos, de quanto você vai girar naquele negócio. Quanto você vai poder reinvestir, se você vai poder contratar mais pessoal, ampliar o negócio, todos esses pormenores da gestão de qualquer negócio. Então você tem esse fluxo de caixa constante. Então é bem assim interessante do ponto de vista de gestão. Mas para o consumidor, para o aluno, não é tão legal assim. É um contrato ali, uma gaiola ali que você fica preso, você não está tendo resultado, porque você não está indo. Tem multas ali para você, caso você queira sair dessa situação, então é complicado para o aluno nesse sentido. Mas é assim que essas academias funcionam. E elas chegaram dessa forma, um valor de mensalidade, uma experiência assim, de limpeza, higiene e equipamentos novos, estrutura gigantesca e tudo isso, né, que enche os olhos das pessoas, especialmente de uma classe média baixa. E ele diz que essas academias chegaram cobrando valor na base de R$ 100. Bom, hoje em dia pode até ser, mas quando elas chegaram mesmo, isso era 2017, 2014, 2015, eu acho. O valor era R$ 50, enquanto as academias de bairro cobravam 40, 45, 50, R$ 60. Tinha academia de bairro que chegava até a pachorra de cobrar 80, né? Então, assim, quando chegaram essas academias, oferecendo uma estrutura gigantesca, equipamentos novos e tudo isso, quebrou essa galera, né? Eles tiveram que baixar os preços, tiveram que modificar. Isso desvalorizou o profissional também, porque, né? Como muitas dessas academias eram administradas pelos próprios donos e que eram também professores, profissionais de educação física, e muitas delas fecharam, esses profissionais de educação física que tinham o seu sustento, que tinham o seu trabalho, de uma hora a outra, tiveram que voltar para o mercado de trabalho sem o seu negócio e voltar para trabalhar para os outros. Isso aí colocou vários profissionais ali se estapeando para conseguir uma vaga de trabalho. Quando a gente tem muitos profissionais de uma área, num desemprego ali, então a tendência é o salário cair também. Neoliberalismo básico, né? Mercado básico. Então, assim, acaba que os salários não sei se realmente chega aí esse valor de R$ 2.800 que ele menciona no vídeo. Talvez na região dele em academia de rede, mas aqui não chega não. Essas academias chegaram, modificaram totalmente o mercado, provocaram distorções gigantescas no mercado do fitness, mas para o bem ou para o mal, fizeram com que as academias de bairro, as que conseguiram sobreviver, elas se reinventaram, né? Então, elas passaram a oferecer um foco mais na experiência, né? No atendimento, na qualificação dos serviços que ela promove para aquele aluno que está ali. Então, uma avaliação física que ele faz, às vezes uma lojinha de suplemento acoplada que está ali na academia, são as aulas de várias modalidades que essas academias oferecem, como aulas de luta, de dança, de yoga, pilates, boxe, enfim, localizada, jump, enfim, todas essas aulas coletivas que isso acaba que são serviços que estão ali que você pode utilizar também, né? Então, o atendimento também, muitas dessas academias que foram mais espertas começaram a focar muito mais no atendimento ao cliente. E esse é o pulo do gato para academia pequena tentar se destacar e competir com academias grandes, porque a academia grande não tem como dar um atendimento premium para todo mundo. Já se você tem um ticket um pouquinho mais alto, você tem naturalmente menos alunos. Então você tem professores que podem dar um pouco mais de atenção e dar um atendimento mais humanizado para quem está utilizando aquele serviço. E isso é muito interessante para quem procura um serviço mais com um valor agregado maior. Então, se essas academias de bairro, academia que não é uma academia de rede,
não pensarem em agregar valor no seu serviço, elas vão sucumbir. E essa é a grande mensagem do vídeo, né? De que não é só na educação física, mas em todos os mercados de trabalho, de tudo, a gente tem que se reinventar, porque é assim que o liberalismo funciona. Sempre vai vir o maior e vai querer derrubar a gente. Então a gente tem que oferecer outras coisas para poder tentar competir. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, o comentário para agregar alguma coisa que caso eu tenha esquecido de falar aqui. E espero que vocês sigam o canal e até a próxima. Tchau, tchau.